Aí, ó. O cara, quando ele é PC, ele entra atrasado, mas entra. Tá vendo? Ó? O cara já tomou 1.800 pontos no tempo da antiga. Esse é o Broa, B. O Broa... E aí, Broa, beleza? Quanto tempo, hein, Broa? Fala, Broa. Ele deve estar conectando o áudio dele. O Broa, cara, que levantou aquela prova de Vinhedos. Vinhedos ou Farroupilha? Que você fez o primeiro e o Gui o segundo, ou vice-versa, não sei. Foi o... Foi Farroupilha, né? Não, foi o Vinhedos. Ei, Broa. Fala, Broa. Tá ouvindo a gente aí? Não? Uai, peraí. Deixa eu ver aqui. Entre e volta, Broa. Broa tem um acervo, tem umas fotos. Aí. Fala aí, Broa. Agora de novo. Aí, cara. Bom demais. Quanto tempo, hein, Broa? Pois é, Bê, tava pensando aqui. Tô bem, graças a Deus. Pô, que legal te ver. Muito tempo mesmo. Bom, eu estava conversando com a minha esposa, há uns 36 anos atrás, eu acho que foi em Duro, lá em Patos de Minas, você estava 2 posições na minha frente, o Bro, dá uma olhada no B para mim, pode deixar. É a primeira vez que eu te vejo depois que ele falou isso. Mas a mais te vi. É a primeira vez que eu te vejo há 36 anos atrás. Vai dar uma olhada no B para mim agora que eu estou te vendo. Como é que tá? Tudo certo? Bem, graças a Deus, e com você? Tudo bom, cara. Tudo bom. Tá aqui em BH ou tá em... Tô. Eu moro aqui... Eu moro no Manacá, sabe? Ali do lado do Retiro das Pedras. Sei, Sabe? Então eu moro ali, né? Eu moro na mesma... Eu tô nessa casa aqui desde 2000. Então, depois de casado, eu morei um tempo Eu casei e morei um ano na Espanha, que eu estava fazendo Mundial de Enduro. Aí voltei de lá, aí eu e a Paula, a gente morou no Retiro, o Lucas nasceu no Retiro, numa casa que a gente alugou, e quando foi em 2000 a gente mudou para essa casa, e a Diana, né, que é a minha outra filha, nasceu aqui também, e desde 2000 que eu estou aqui. Legal. Aqui em Alexandre, aqui você sabe que é Nova Lima, né? O Manacasa é Nova Lima, né? Cara, a estrada que divide, né? É muito louco. Mas eu falo para todo mundo que eu moro em Brumadinho mesmo, eu falo essa mentira aí. A placa dos carros do papai são tudo Brumadinho. Foi, coisa esquisita. E é Nova Lima. O Manacasa eu fiquei sabendo que era Nova Lima. O Manacasa é Nova Lima. Esquisito demais. O PH de São Paulo está subindo, você vai lembrar dele também. Sérgio é meu primo, que pedalava de moneretinha lá no Retiro. Ficava te vendo voar por lá também. Então vamos lá, que o nosso PC aí já está com a prancheta na mão aí, tá valendo aí, bro. Vamos dar largada aí do negócio. 2 minutos. Senhor Euclides. Senhor Euclides também está sendo penalizado. Então, é isso aí, ó. O B nos concede hoje esse bate-papo aí. Primeiro, brigadão, B. É um prazer reencontrá-lo, né? Depois de tantos anos. Eu brinco que é da turma do Dream Team, do Retiro das Pedras, que era B, Gui, Pi, Abelha, Marquinhos Abelha, Caco, só nego fera. Aí o pessoal brinca muito, fala assim, você andou com B? Eu falei, não, andar com B é muito... Eu conheço um cara que andou, que era o Gui. Essa pergunta foi do Cassinho. Aí eu falei, Cassinho, você andou com B? Eu falei assim, eu andava perto. Eu falei assim, mas depois da 5ª volta, você já via ele de novo, né, Cassinho? Ele fica bravo. Então tá aí, o B, Bernardo Barreiro Magalhães, campeão mineiro de motocross iniciante, depois brigou depois, campeão de independência, campeão de outros campeonatos, 7º do Mundial, né, Beijo?
Ele estava falando agora que foi uma prova espetacular, por isso eu tenho uma WR, de ver o que em 95. E vai ali acende aquela chama. Sua mão pode informar, pode pegar fogo. Qual esse áudio aberto aí, moçada? É uma televisão ligada aí, se puder fechar o áudio. Se você tem primeiro piloto latino-americano a participar do Mundial de Enduro na Europa. E por último, e eu tive a felicidade de ser vizinho dessa fera. Então, assim, aprendi vendo os braços no cotovelo e... Principalmente se for aqueles cheirinhos que são atrativos para as crianças. Porque além da... Ô, Alexandre, primeiro, obrigado, né, cara? Assim, pô, fiquei feliz pra caramba, porque desde que eu entrei nesse grupo aí, que eu tenho visto cada coisa, né, e tido cada lembrança legal, né? Então, e hoje batendo papo aí, porque realmente, desde que eu aposentei, né, eu não estou ausente das trilhas de jeito nenhum, meu esporte é andar a pé e correr nas trilhas, né, nas trilhas de moto mesmo, perdidas, desaparecidas, inflação, tapete branco, né? Mas eu perdi assim, o contato assim, né, das provas, apesar de só acompanhar, né, pelos sites e imprensa à distância, né? Eu continuo sendo fã, mas então hoje assim, pô, eu vendo Euclides, agora já bati um papo com o Bro, né? Então assim, é bem bacana, viu, Euclides? Um abraço, cara. Quanto tempo, né? Quanto tempo. Então assim, pô, eu tô realmente feliz aí de estar encontrando vocês aí, batendo papo. Aquele dia que eu estive na sua casa, né, Alexandre? A gente foi bem emocionante, porque né, nós somos criados no mesmo bairro, né? E a gente dividia as mesmas paixões, né? Verdade. Então, assim, pô, foi legal saber que você está aí em contato e super ativo no esporte. Pois é. Então é isso, e tô realmente muito feliz aí de estar aqui hoje. Uai, para nós é um prazer enorme, enorme, enorme. Uhum. Então, vamos lá. Como é que começou essa vida aí no off-road? Como é que começou essa história aí? Cara, assim, que ninguém sabe. Esse cara jogava bola pra caramba. Jogava ele e o Leandro num futebolzinho lá, de futebol de salão, Leandro Carneiro. Porque, pequeno, a gente era mais ou menos da minha idade, eu um pouco mais novo, eu acho. E vocês bateram um bolão lá e o cara, de repente, começa a andar de moto e começa a andar de moto bem também. Então, só para lembrar que esse rapaz já bateu um bolão também. Aí vai lá, conta a sua vida aí no off-road. O negócio é o seguinte, cara, eu nunca fui bagunceiro e fazia muita confusão em casa, mas eu era super, super ativo, entendeu? Então, assim, e morando onde a gente morou, né, Alexandre, era que tinha liberdade. Então, o negócio é o seguinte, eu 7 horas da manhã no final de semana, eu já estava longe de casa e voltava. O acordo que eu tinha com a minha mãe e com meu pai era o seguinte, antes de escurecer eu tinha que estar em casa, entendeu? Então, assim, era super ativo e a gente gostava de explorar, e meu pai dava corda, né? Então, assim, explorava. Um hobby, uma diversão que a gente tinha era buscar cachoeira nas montanhas, riacho, né? Então, assim, super, super ativo, né? E só que esse negócio de corrida, né? Sendo, né, pro lado da corrida, meu pai, ele gostava de kart e ele pilotava kart, era o hobby dele, ele tinha oficina, e então, assim, tanto que o meu padrinho de batismo é o Toninho da Mata, né? Então, assim, o padrinho da minha filha é o filho do Toninho, o Guto, né? Então, assim, então eu adorava ir para as corridas de kart, adorava, e era doido, porque eu gostava muito do kart. Só que a minha mãe, ela tinha uma equipe de cronometragem, e ela trabalhava nas corridas de kart. E uma vez ela foi chamada, a equipe de cronometragem dela foi contratada para fazer uma corrida de motocross lá em Betim. E eu fui, porque eu não perdia. Minha mãe ia para as corridas, eu não perdia, entendeu? E eu tinha, sei lá, né, minha mãe e meu pai falaram que eu tinha coisa de 4, 5 anos de idade, quando aconteceu essa corrida em Betim, e lá eu enlouqueci, entendeu? Aquilo lá foi uma loucura para mim, entendeu? E pronto, e depois, né, um tempo depois disso, eu voltando da escola, uma faixa na BR-040 falando motocross esse final de semana, e era a pista do Rio Verde, 1985. Entendeu? Chegou no final de semana, eu já peguei a bicicleta e fui lá, né, para a pista de motocross. Então, essas coisas aí logo meu pai comprou uma daquelas XLs, né, 250 prata, e começou a fazer trilha, né?
e o treino, né, desenvolvendo, né? Então aquilo foi, né, eu andando de bicicleta, e teve um caso, viu, bro, que meu pai me colocou na garupa e saiu para fazer trilha, sabe? Aí ele saiu daqui de casa, né? E pegou a Speedway, foi na Ponte de Lama, pegou a Perdida, Desaparecidas, fez o Jardim de Petrópolis, o Lair, desceu a Corcovas, que hoje é aquele asfalto, né, que tem o canil, né? E subiu pelo Casarões, né? Eu cheguei eu cheguei nas férias nossas de julho, virei para o Gui e para 2 amigos meus, né, que o apelido era Ovo e o Ovolino, né, virei para eles e falei assim que eu aprendi um caminho e vamos fazer. Pegamos as BMX, rapaz, a gente tinha 12 anos de idade e fomos fazer esse caminho. É longo, né? Eu não sei nem, até hoje não sei quantos quilômetros são. Dia inteiro de bike, cara, dia inteiro. Só sei que nós, com 12 anos de idade, a gente fez esse percurso. Quando a gente chegou, a gente começou a pedalar, eram umas 7 horas da manhã, quando a gente chegou, era quase 10 horas da noite, tava meu pai e o Abelha, entendeu? Que meu pai virou e falou assim, ó, Arlindo aí, beleza, Arlindo? Que meu pai virou e falou assim, meu pai imaginou e falou assim, no final de semana eu levei o B para fazer trilha na minha garupa, eu tô achando que ele foi para esse caminho, vamos refazer que nós vamos achar esses meninos. Na hora que eles estavam saindo, nós chegamos. Sabe? Então, e assim foi, né? E assim, o Retiro foi muito, né? O Retiro foi um ninho muito legal, né? Porque tinha seu pai, tinha Guilherme Cabral, que também tinha uma outra mascote, aquela YZ amarela que ele tem até hoje, que eu sou apaixonado com ela. O Jacques, a Abelha. Então, assim, ali também os nossos pais começaram com essa trilha aí. Então foi. Eu acho interessante como é que o B tem a manha de lembrar o caminho que ele fez há 1 zilhão de anos atrás. Isso é bom, viu? Fala dele. Era assim, foi assim, chegou uma hora que eu não sabia voltar, né? Eu só sabia ir para frente, disse, agora eu só sei para frente. Os meus amigos querendo me matar, entendeu? Porque ele já estava morto, né? E depois, voltando à memória, na hora que a gente cansou, que as bicicletas já não tinham mais freio, acho que a gente tinha feito assim 1/5 do caminho, entendeu? Né? E eu falava assim, não, agora acho que está chegando, né? Então, você imagina, né? Né? Mas tudo bem, valeu. E logo depois disso aí, meu pai arrumou uma moto para mim, que foi uma DT 125. Era uma moto, uma importada, fria. Meu pai até depois teve um problema na Receita, na Polícia Federal, porque pegaram essa... Ela era laranjinha ou marrom? Não era uma coisa assim? Ela era meio laranja. Não, ela era azul. Ela era azul. Ah, eu lembro dessa também. Ela era azul. E aí começou, né? Aí, com 13 anos, eu fiz o primeiro enduro, que foi em Patos de Minas, e a coisa foi caminhando, né? E pronto. Patos de Minas na tutela do Broa. Na tutela. A última vez que eu te vi, B. Seu pai pediu para mim, falou: dá uma olhada no B aí para mim, eu estou te vendo agora. Cara, tem uma história. Acompanhar ele. Fala, Arlindão. Oi. O que você ia falar? Desculpa, te interrompi. Estava falando que é difícil acompanhar o B. Não, eu estava falando antes. Eu não tinha besta, não. O povo perguntava para a gente lá no Retiro, falou assim, vocês andam com o B? Eu falei, não. A gente vê ele passando. O dia que eu achei que eu estava bem, que eu estava rápido, eu já estava numa DT preparadinha. O B, numa DT N branca, 1985, se não me falha a memória, você corria pela Motorauto. Eu descia no Skol sem freio e dando uns tequinhos, né? Aí desce esse louco. Eu acho que a roda dele não pegava no cascalho, entendeu? Desceu, vum, aí eu escutei outro, que era o Gui com o XLão. Falei, caramba, já vem outro. Encosta, porque de XL você não aguenta também. Aí, não vi mais. Tem uma história, Bê, que a gente... É uma lenda ou é uma verdade? Que seu pai primeiro, sua família te acompanhou muito nas provas. A gente tem fotos maravilhosas. Sua com seu pai, sua com sua mãe, você e o Gui na Escravos. Coisa que eu não divulguei para a turma, não, que eu vou entregando só para você, mas aí já a gente já coloca aí. Então, a sua família sempre teve... Aninha, né? Aninha também, tem a Aninha também. Tem aquela foto sua de pirucona, muito legal. Isso.
Mas tem uma lenda, que eu não sei se é verdade, o Pinho um dia me falou, olha, o Ticó, né, que é o Ticó, primeiro você era Ticózinho, depois que você virou o B, né? Isso. Tem isso também. É, isso aí. Quando você chegava em segundo, tem uma lenda que fala assim, o segundo é o primeiro perdedor, isso é fato? Não, é engraçado que meu pai... Ele era bravo. Não, é engraçado que era o seguinte, ele falava isso, não Então é fato. Não, ele falava isso mesmo, entendeu? Né? Mas ele não era daquele pai assim, que falava assim, não, você tem que ganhar, você tem que fazer isso, porque o meu pai, ele até hoje, ele é um fã de esporte, sabe? Então, ele adora, o hobby dele hoje é ficar vendo jogos de tênis e tal. Só que o negócio é o seguinte... Não, porque ele tá... Meu pai tem uma doença no esqueleto, sabe? E ele sempre sofreu, a partir dos 40 anos de idade, ele sofreu bastante com essa doença. E há uns 5 anos atrás, essa doença desenvolveu de um jeito que impediu ele de jogar. Então, hoje ele não faz atividade física nenhuma. Mas tá bem, sabe? Né? Então, mas... Hã? Tá bem. Não, tá bem. Seu pai, a próxima vez, faço questão que ele apareça. Beleza. Então, o negócio é o seguinte... Então, o meu pai, ele sempre foi fã de esporte, tanto que, assim, sempre foi meu companheirão, né, jogar bola, andar de moto, bicicleta, e sempre incentivava o máximo que podia, né? Acho que muitas vezes ele até avançou nessa parte financeira, até mais do que ele podia, né? Então, assim, foi espetacular. Agora, você sabe o seguinte, ele sempre foi contra o esporte profissional, entendeu? Sempre. Então, quando eu comecei a ir para o lado, assim, que começou a ter uns patrocínios, eu comecei a ter uma renda e começou a virar aquela coisa de campeonato brasileiro, campeonato isso, um contrato aqui, ele teve, eu era muito novo, ele teve uma conversa comigo e ele falou assim, olha, eu não iria, entendeu? Mas se você for, eu estou do seu lado. Mas eu quero que você saiba o seguinte, ele me falou um negócio que depois, eu já li isso várias vezes, ele falou assim, primeiro que é o seguinte, o esporte profissional, você corre o risco muito de passar do lado sadio da atividade, né? Então, existe substância proibida, existe uma pressão psicológica que passa do ponto saudável, tá? E uma coisa é o seguinte, e o esportista é um ser humano que morre 2 vezes, entendeu? Né? Então, o negócio é o seguinte, você fica velho cedo, você presencia a velhice muito cedo, né? E outra coisa é o seguinte, ganhar a vida não é fácil, entendeu? Então o negócio é, enquanto você vai estar concentrado no esporte aí, um monte de gente já vai estar preparando a vida, a profissão, não sei o quê, né? Então o negócio é o seguinte, eu só quero que você esteja preparado para essa bronca. Então, assim, se tem uma coisa que eu sou grato ao meu pai, é esse tipo de conversa franca que ele teve comigo, entendeu? Porque em nenhum momento eu fiquei amargurado, ele falava assim, esse esporte é um esporte legal, mas aqui, não é um esporte rico, é um esporte pequeno, esporte, né, vamos dizer, pobre, entendeu? Então o negócio é o seguinte, você vai conseguir pagar as suas contas, né, mas aqui, não tem jeito, dificilmente você vai formar um pé de meia, entendeu? E no dia seguinte que você aposentar, você tem que ter um trabalho, né? Ele falava isso comigo, repetia isso várias vezes, entendeu? Então, assim, esse era um pouco da realidade, eu chamei né, B? Puxar pro chão, né? Eu chamo ele de professor, né? Eu não chamo, né? Eu chamo ele de professor, né? A vida toda. Aí o professor. Aí eu falei assim, né? Então eu falo com ele, eu falo, professor, isso aí, se tem uma coisa que você me ajudou foi exatamente ter esse papo reto, esse papo franco, dois pés mais do que cravado no chão, né? Bacana demais. Então é verdade, então, que o segundo é bom, mas não é tão bom. Outra coisa. O negócio é o seguinte, viu, Euclides? Euclides e tal, a gente sempre estava nas mesmas competições, né? E tal, o tempo todo. Então o negócio é o seguinte. O Bro, né? E tal, o negócio é o seguinte, nunca. Você acredita, rapaz? Que assim. Teve uma vez que acabou uma corrida, ele falou assim, hoje você andou, hein? Entendeu? Nunca terminava uma corrida, nunca. Se eu ganhasse, ele não me elogiava, não, entendeu? Então é o seguinte, agora no dia que eu aposentei,
né? No dia que eu aposentei, ele virou e falou para mim assim, né? Que eu falei que eu tinha parado de correr de moto e tal, beleza? Aí ele virou e falou assim: deixa eu falar um negócio, meu filho. Eu falei assim: vai lá, pai. Ele falou assim: pô, eu tenho um orgulho danado de tudo que você fez. Posso falar um pouquinho? Claro. Lógico. Eu só fechei porque estava. Senão a Mônica fica narrando a gente aqui. Não tem jeito, não. Não, é que aqui em casa, deixa eu virar o computador para você ver como é que é o. Aqui tem um aqui e um outro do outro lado ali. Não, pois é. Vai lá. A palavra é sua, mestre. Vai lá. Tá. Deixa eu falar. A primeira vez que eu me lembro do B, eu não vou precisar o ano, tá? Foi o Enduro de 10 anos da CMG. Vocês vão lembrar quando é que foi, que teve aquela prova. Foi um enduro que eu fiquei em segundo, aí o Cláudio Figueiredo, e no dia seguinte teve aquela subida de montanha e trial, lembra disso, B? Lá onde hoje Demais. Onde é o BH Demais, Shop. atrás do BH Shop. Atrás do BH, onde é o BH Shop, era aí mesmo, naquele lugar ali, naquela montanha ali. E você, como ele falou, era chicozinho, né? Pô, era um molequinho. Quantos anos você tinha, Bia, naquela época? Eu tinha. Aquele evento eu tinha 13 anos de idade. Era um garotinho. E depois, quando você entrou na Independência, nós corremos a mesma categoria. E lembro, no último dia, nós estávamos dormindo em Barbacena, lá no Grogotó, e aí tinha no dia seguinte na planilha tinha um lamaçal, um lameiro, todo mundo falando, não, tem que acelerar, porque vai perder tempo no lameiro, não sei o quê. Nós entramos certinho, não, você parou, a gente chegou, estava parado, eu disse, não vai não, eu disse, não vou na minha hora. Porque para você ir adiantar, tomar uns 5 minutos adiantado aí, lembra disso? Lembro demais, pois aí. Eu não lembraria nunca se você não tivesse falado. Aí você falando, o negócio vai aparecendo aqui na mente. Foi isso mesmo. Naquele jantar, todo mundo falando, pô, amanhã tem eu não lembro no termo que você está usando, tem um lamaçal, tem intransponível, pô, tem um neutral de 5 minutos para passar, uma neutral para a gente queimar e sair do outro lado 5 minutos adiantado. Tinha um PC logo na entrada. Isso. Lembra disso? Mas foi bom. Demais. O Euclides ele tem que escrever um livro para nós. Já falei isso com ele. Aí eu estou tentando. Puxar a língua desse homem aí, hein? Mas nesse evento que o Euclides falou, que teve um trial e uma subida de montanha, foi um evento engraçado, que é o seguinte: como eu era pequeno, igual o Alexandre falou, né? Eu para minha idade, eu era pequeno. Entendeu? É verdade. Então, a DT 180 era gigante, entendeu? Então, o negócio é o seguinte: quando eu largava para o enduro, eu morria de medo, né? Porque dependendo do sufoco que tivesse, se precisasse usar a força física, eu não tinha, né? Então, eu comecei a ficar tão aflito na largada das provas que eu comecei aí eu comecei a treinar trial, entendeu? Muito trial, né? Tanto que chegou nesse evento, eu me dei bem no trial e na subida de montanha. Na subida de montanha, porque é o seguinte, a relação peso-potência minha era melhor disparada, né? Entendeu? Que eu devia pesar, sei lá, eu não devia pesar 50 quilos, né? E contra os caras adultos, todo mundo pesando 70, 80 quilos, né? A DT era um foguete, né, para mim, né? Então era uma relação peso-potência. Eu fui subir igual a bala a montanha. E no trial, eu tenho uma foto desse trial, rapaz, e tem uma baliza assim, eu passando tão rente a baliza, né? E foi assim, a primeira vantagem competitiva que eu tive no enduro foi exatamente o seguinte: na hora que eu percebi, eu ficava torcendo para ter sufoco, porque eu já estava passando bem no sufoco, né? Porque eu tinha treinado muito, entendeu? E foi aquela coisa que me ensinou aquelas coisas da vida, né? Tipo assim, pô, treina que a coisa vem, entendeu? Né? E eu aprendi. Desculpa, continua. Achei que você tinha parado. E aquele negócio, né, Euclides? Eu treinei uma habilidade de trial porque eu era pequeno, né? E isso me ensinou que treinar era bom, que se esforçar era bom, entendeu? Foi legal, uma coisa assim, bacana, né? Tudo que não nos mata nos torna mais fortes, né? Só um parênteses aqui falando. Naquele dia... Desculpa, Alexandre. Pode falar. Naquele dia, um erro nosso ali foi que eu estava fazendo dupla com o Cláudio Figueiredo, né? E um fazia subida de montanha e o outro fazia trial. O Cláudio Figueiredo era expert em trial, né? Pelo menos se achava, né? Aí ele foi para o trial e eu fui subir a montanha. A DT não subiu a montanha, ficou parada no meio, e o Cláudio
botou o pé no chão lá várias vezes. Aí foi azar nosso lá. Só não tinha ficado melhor ainda. Mas foi. Mas você sabe que o Cláudio Figueiredo, né, foi uma das primeiras referências que eu tive no esporte, porque, por exemplo, o pessoal daqui de Belo Horizonte começou a fazer aqueles enduro de velocidade em conservatório, etc., né? E o pessoal voltava de lá falando, né, os nomes, e o Cláudio era um cara falado. Então, quando eu estava numa corrida e eu vi o Cláudio, eu observava o jeito dele andar, entendeu? Sabe? E ficava de olho, né? Porque aquele negócio, quando você tem, né, essa idade começando o esporte, você é uma esponja, né? Você observa tudo, você acha que chega no final de semana, você está exausto de tanta informação que você absorveu, né? Estou falando de trial, uma coisa que eu não esqueço de jeito nenhum é aquela prova no ex-campo do Atlético, cara. Ah, tá. Você lembra? O Gui com aquele chiselão, passando aqueles dormentes, todo mundo de DT, né? Você estava de DT também. Eu consegui achar umas fotos dessa prova, por incrível que pareça. Então tinha essas provas muito doidas, né, cara? Porque não tinha moto, essa era moto nacional. E aparecia essas coisas cabulosas para fazer e a galera ia mesmo. Mas é aquele negócio, acho que o Broa tá aí, né, que era um cara muito envolvido na organização de prova. Hoje, muitas vezes eu me paro pensando assim, na incrível quantidade de criatividade que tinha, né, na formação do enduro, né, do trial. Pô, eu participei de prova de speedway, entendeu? Né? Inclusive fui no Rio de Janeiro, Euclides, participar de prova de speedway, né? Então o negócio é o seguinte, eu fico pensando, né, a questão da planilha, né, o formato do enduro de regularidade, os lugares que o enduro de regularidade levou a nós todos, né? Então o negócio é o seguinte, eu tenho né, eu lembro uma vez que eu fiz um enduro de regularidade saindo de Telêmaco Borba, lá no sul do país, né, e chegando até Criciúma, saía de Lages, Telêmaco Borba, e tinha uns canyons lá. Cara, nós entramos nos canyons, que hoje eu acho que, lógico, né, com a questão verde, né, aí deve ser difícil até você ter acesso a pé lá, entendeu? Então, o negócio é o seguinte, o enduro de regularidade levou a gente em cada lugar, e as soluções que o pessoal arrumou, né, para planilha, para as referências, né, como é que os PCs chegavam nos lugares, entendeu? E os PCs sempre estavam nos lugares, né? Então, eu fico imaginando, cara, é um desafio, né, um desafio de logística e, antes de tudo, de criatividade, né? Porque você não tinha, né? Não tinha aquele formato prontinho ali que alguém estava fazendo isso no Uruguai, ou na Inglaterra, ou na China, ou no Japão, né? Era um negócio que praticamente inventado 100%, pegava uma referência ali ou aqui, né? E ainda era uma época, é o seguinte, era uma época que videocassete apareceu depois no enduro de regularidade, né? Entendeu? Né? Então, eu lembro que uma vez eu arrumei uma fita de videocassete com uma corrida de supercross, né? E você tinha que arrumar a casa que tinha videocassete, né? Porque videocassete é um negócio tão de luxo que tinha até consórcio para comprar, né? Entendeu? Né? Então, é uma coisa assim, hoje você tem internet, como é que faz enduro não sei aonde? Você acha. Né? Na época, não, né? Então o Bro deve contar aí como é que eram as reuniões como é que eram as reuniões. 2 levantadores. Tá? Levantador bruto de prova. A gente saiu da geográfica do IBGE, né, que era o mapa, e aí no meio do levantamento vinha a chuva, molhava os mapas, aí ia pelo nariz, né? Então, eu falo assim que a tecnologia ela atrofia muito a capacidade das pessoas de buscar recurso interno, né? Porque eu organizei um enduro no Rio Grande do Sul, né? Eu e o Fiote, eu fui sozinho primeiro, e o pessoal da Gaúcha Cross me deu assim, uma pilha de mapa, né? Pô, só de abrir aquilo no meio do mato já era um trabalhão danado, né? Então, muitas vezes você nem abria, você só conferia se você estava perdido. Então, você ia cavucando mesmo, ia achando, voltava. Então, ficava uma coisa bem, assim, artesanal, né? E hoje em dia, você põe no Google Maps, tá tudo ali. Bro, então, só para a galera saber, que esses rascunhos o Broa emprestou, a gente está digitalizando dessa prova. A caderneta do Broa, igual fazia a do Theo também, a do Theo,
a do Ótimo. do primeiro Independência, as cadernetas, cara, que os caras escreveram à mão, estão no acervo do Ecomuseu. Então, assim... Ô, Bro, eu lembro, Alexandre, viu, Bro, de vocês contando, esses aqueles papos, né, a gente conversando assim, né, que eu estava levantando a prova, aí vocês já tinham um know-how que era o seguinte, vocês chegavam para um cara ali num sítio, né, uma propriedade qualquer, e falava assim, como é que eu faço para chegar não sei aonde? Você quer ir de moto? Quer. Aí o cara ensinava o caminho, vocês iam lá, era uma baita de uma estrada, né? Aí vocês viravam e já começava a perguntar para o cara e falava assim, que se o cara está montado numa mula, entendeu? E quer atravessar essa montanha e chegar não sei aonde, tem alguma trilha, algum caminho? Aí o cara falava, né? Porque se você chegasse e perguntar para o cara uma referência em cima da moto, o cara indicava uma estrada de terra, né? Então, e quando o cara falava... Não era isso, Bruno? Quando o cara falava, e ali não passa a moto, não, a gente já saía mapeando, nem precisava levantar. Eu ia fazendo levantamento, depois voltava mapeando, depois do médio horário, né? Na hora que ele falava que ali não passa a moto, não, a gente já pulava a primeira etapa, já ia mapeando. Segundo o Savastano, as provas que tinha na região ali de Juiz de Fora e tal, era levantada a cavalo. Por isso que os mineiros ficaram bons. Tinha esses casos, sabe, Alexandre, né, Bro, né, Euclides, assim, né, é bacana demais, porque é o seguinte, a história da criação do enduro de regularidade, do desenvolvimento do esporte, ele tem um componente de uma criatividade, então um negócio assim, na minha opinião hoje, né, com 51 anos de idade, entendeu, e depois de tudo de tudo vivido aí, né, eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar a iniciativa, entendeu? Dedicação, né? E participando do Queens, você sabe que eu não sabia que o Enduro, né, eu descobri no Queens uma discussão que teve, um bate-papo que teve, aí, uma troca de mensagem, que o Enduro, o roteiro era conhecido. Aí que um dia resolveram fazer o roteiro desconhecido, entendeu? Então, você imagina só, né? Tava lá o Aires, ou quem né, os fala muito isso. Né? Então, assim, não, o negócio é o seguinte, esse negócio tá legal, mas o negócio é o seguinte, vai ficar muito mais legal com o roteiro desconhecido. Sem ninguém saber, Imagina a primeira prova com o roteiro desconhecido, os caras devem assim, acho que na primeira referência não vai chegar ninguém, no primeiro PC não vai chegar absolutamente ninguém, vai todo mundo se perder, né? Mas o risco que o pessoal assumiu, né? O roteiro era conhecido, quem você não está lembrando, não lembra se você fez isso, o roteiro era conhecido, mas a planilha era simplificada. A gente, no dia da prova, levava só uma planilhinha dizendo os pontos que ia trocar de média, entendeu? Não tinha a planilha toda, você levava só de backup, se você quisesse. E essa planilha que tinha as médias. Na véspera, você não sabia as médias, entendeu? Não, porque quando eu fiz, o primeiro enduro de regularidade que eu fiz já era nesse formato de o seguinte, olha, você recebe a planilha na largada, tá bom? E você vai roteirando e navegando, entendeu? De curiosidade, ver quando foi esse primeiro enduro? Foi em 1984, lá em Patos de Minas. Foi 80, acho que foi 80. Deixa eu contar uma historinha de independência. A primeira independência, teve gente que foi inscrita na prova só para calcular a planilha e entregar mais para frente para o piloto, entendeu? E para carregar a ferramenta. Na segunda... Manda um abraço para a Mônica. Mônica aqui do lado, daqui a pouco ela aparece aqui. Um abraço para você. No segundo independência... Eu sei quem é que levou carrapato oficial para ajudar a carregar a ferramenta e mexer na moto. Do nome e sobrenome. No segundo Independência, inventaram aquele negócio da planilha não ser entregue em parte e não ser entregue na largada. Você largava só com a primeira folha ou a segunda. Tá? Um pouquinho depois que recebia o resto. Para não ter o tempo de alguém calcular para você a planilha. Mas hoje, cara, a gente faz... O computador foi tudo isso sozinho, né? Então, como eu falei aquele dia desse, a precisão ficou muito maior, entendeu? Então, tem que dificultar em alguma coisa, né? Euclides, eu lembro, meu pai começou a fazer os enduros, né? E eu lembro que meu pai fazia o enduro e chegava em casa exausto, né? E como eu era muito novo, e a gente sempre brincava muito, eu e meu pai, né? Quando ele chegava dos enduros, ele ficava assim, ele ficava uns 3 dias recuperando. Aí um dia ele chega em casa de jantar e fala assim, deixa eu falar, o negócio é o seguinte, estão organizando um enduro
de 4 dias, saindo do Rio de Janeiro e chegando em Belo Horizonte. Eu achei que meu pai ia morrer, né? Eu falei assim, pai, você vai fazer? Ele falou assim, vou. Eu achei que ele ia morrer, entendeu? E eu fiquei com aquele negócio na cabeça, falei, imagina os caras saírem lá do Rio de Janeiro, né, com esses mapas, né, que eu ficava só escutando as histórias, né? Aquele negócio era de uma dimensão, assim, né, absurda na minha cabeça, entendeu? Quando eu escutei o caso que ia ter o Enduro, que era o Enduro da Independência. Isso eu falei muito, inclusive, não sei se você viu. Inclusive, eu falei na entrevista, que eu não sei se você viu a entrevista que eu fiz com o Arlindo fez comigo na outra semana. Eu falei exatamente isso. Naquela época, era uma aventura, cara. A gente nunca imaginou sair do Rio e chegar em Belo Horizonte, cara. E, pô, a gente ia... Né? E a primeira vez, talvez até seu pai tivesse, eu acho que não, foi numa prova de conservatória, tá? No começo de 83, ou no fim de 82, que estava o Beto e mais uns dois, acho que o Erício, conversando sobre isso, o Rominho, pô, vamos fazer um enduro, não sei o quê, não, tem que pedir férias para fazer o enduro. Gente, isso não é possível, como é que vai chegar de DT em Belo Horizonte, cara? Eu levava 3 DTs para o enduro de velocidade, voltava com as 3 quebradas, cara. Como é que essa moto vai chegar lá? Segundo a lenda, o Bento Motorauto vem montando moto de lá aqui no primeiro, né? Não, no primeiro, ele já não dormiu em Barbacena, né? Foi o primeiro neutralizado. Pode olhar lá, tá? Ó, eu tenho para o museu o Cardex, tá? Com todos os resultados do primeiro Independência, tá? Você pode ver que ele tomou 1.800, naquela época era 900, não era 1.800, não. Ele tomou 900 no Parque Fechado de Barbacena porque ele não entrou. Dizem que ele trocou o motor da moto, não sei. Gente, nós vamos cair, eu já estou distribuindo porque os 50 e 50, eu já estou distribuindo os convites aí para vocês, tá? Na hora que a gente cair, já abre a segunda sala. Uma coisa que é engraçada, que a gente vai falar no segundo, eu via muito, a gente treinava, né, B? Eu ficava vendo, a gente treinava não, a gente assistia, na hora que ele ia embora, a gente ia para a pista para não pegar mal. Afinal de contas, também, eu estava de FBM, né? Vamos combinar, não estava muito pesado, grande de FBM, eu tinha só que bater palma. Eu lembro muito, eu aprendi muito te vendo andar na pista do Luizinho, que largar você de DT dentro daquele salto e o Maravilha na curva. E o Maravilha de WXT a álcool, e o pau quebrando. Então, assim, eu aprendi muito vendo vocês andando ali. Então, a técnica e as coisas foi muito... Para mim, foi muito legal de vê-los andando lá e muito motivador, inclusive. Essa questão assim de evolução, né, que a gente falou aqui, né, a gente tinha uma curiosidade gigante, né? Então, por exemplo, eu ficava tentando imaginar o que era o Jorge Grasso andando no Mundial de Enduro. A gente não tinha referência de imagem em movimento, né? Verdade. Então, eu estudava no Dom Silvério, né, o Colégio Marista aqui em Belo Horizonte, e eu saía do Dom Silvério todo dia e passava numa revistaria, né, numa banca de jornal, que tinha revistas importadas. Então, lá tinha a Motocross Action e tinha a Motocross italiana, tá bom? Então, só que as revistas eram caríssimas, sabe? Então, eu ficava lá folheando as revistas. Tinha que então, ficar sem merendar para comprar as revistas. Não tinha jeito de comprar. Uma vez eu peguei uma cachumba, aquelas coisas de mãe, e falei, meu filho, você vai querer alguma coisa? Mãe, tem uma loja que chama Agência Status, lá tem uma revista chamada Motocross Italiana. Mamãe chegou lá de noite do trabalho, falou, Mona, que revista cara, hein? Mas eu tava de cachumba, ela tava com muito dó, ela me deu a revista. E foi engraçado que é o seguinte, lendo as legendas da revista, era assim... Tá? Nós vamos cair, mas a gente volta, tá? Todo mundo já com o link dessa beleza. E nós vamos fazer o neutralizado e voltar. Mas toca aí, na hora que a gente cair, já... Não, mas é o seguinte, aí tem até uma curiosidade, né? Porque a legenda da Sota era assim, sopra, sinistra, destra, né? Aí eu aprendi que era